Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é, não mais, esta é a primeira edição de Pedro e Cora neste ano que começa de 2023. Feliz ano novo. Pedro e Cora, como vocês sabem, é um programa sobre o digital e a gente não vai falar nada de digital hoje. Pedro e Cora, você também pode ouvir na sua plataforma favorita de podcast, assistir no canal de YouTube do Meio. Eu sou Pedro Doria. E ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Rona. Cora, feliz ano novo. Feliz ano novo, Pedrinho. Que bom vê-lo em 2023. Pois é, chegamos aqui. Cora, parece que Bolsonaro não é mais presidente. Eu só posso dizer uma coisa, que alívio. De que a gente vai falar de hoje mesmo? Tem algum outro assunto? Não. Pois é, adivinha do que a gente vai falar, vem. Cora Rona, como é que você passou o domingo, hein, Cora? Tinha alguma coisa boa passando na televisão? Pedrinho, sabe que eu acordei, me espichei, e aí liguei a televisão para ver o que estava acontecendo pelo mundo. Eu não sei por quê, porque eu nunca ligo a televisão, mas me deu essa súbita vontade de ligar a televisão, e todos os canais estavam sintonizados em Brasília. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu alguma coisa em Brasília. Olha aqui, eu vou te dizer o que aconteceu. Foi a posse mais emocionante e cheia de significados dos últimos tempos. E eu só não digo todos os tempos, porque os tempos variam, porque as emoções mudam com o tempo, porque nós não somos testemunhas oculares da história desde que ela começou. Então, eu não sei o significado que tantas posses tiveram ao longo do tempo. Eu me lembro de uma posse altamente frustradora, frustrante, que foi a do Sarney. 1985. Exatamente. Mas que não tinha, inclusive, essa cobertura universal, né? Naquela época. E eu não me lembro mais se a gente viu ao vivo ou como é que foi. Não, a gente assistiu ao vivo, tudo. Era tudo muito mais formal. Mas eu acho que ali a grande emoção foi uns meses antes a eleição. Pois é, ali foi um banho de água fria, porque ninguém queria o Sarney, a verdade é essa. Não, ninguém queria o Sarney, mas a eleição, que era uma eleição no colégio eleitoral, quer dizer, o Sarney e o presidente, não, Tancredo, foram eleitos pelo Congresso Nacional, todo mundo assistiu àquela votação do Congresso. Aquela votação foi muito... A votação foi muito emblemática, foi. Mas a posse, depois da morte do Tancredo, teve um... A posse foi antes da morte do Tancredo. A posse foi antes, né? Então, Depois... teve aquela coisa, assim, foi em 15 de março, o Tancredo morreu em 1º de abril. Como é que eu sei todas as coisas de cabeça, assim? Não devia saber, né, Cora? Você revisitou isso esses dias, né? Eu andei revisitando isso porque eu estou escrevendo uma história da Nova República, né? Mas ainda existia, naquele 15 de março, uma expectativa de... Não, o vice-presidente está tomando posse, porque tem que assumir, mas dá um mês aí, o Tancredo se recupera e ele assume o governo. Agora, você vê como a memória é traiçoeira, porque eu não tenho uma boa memória. Eu sou péssima de memória, mas a minha memória dessa época é de uma intensa frustração, que é evidente que é uma memória no tempo, né? Que compacta os vários acontecimentos de meses numa memória só. Não, o presidente do PDS assumiu o poder. O Sarney, meses antes, ele era o presidente do partido da ditadura, né? Pois o PDS é o partido que era Arena. Mas, então, enfim, pois é. Mas, voltando à atualidade, enfim, com todas as ressalvas, mas certamente
nos últimos tempos, foi a posse mais emocionante de todas, porque não pelo Lula, mas pelo livramento, sabe? Pela página virada. E nós ganhamos um presente extraordinário com a ausência do Bolsonaro. Eu diria que tem um aspecto, Cora, que é pelo Lula, sim, que certamente a gente vai falar mais a miúde disso, mas primeiro, dessas várias coisas que a gente recebe por WhatsApp, eu recebi um troço que é uma coisa quadrada, uma imagem quadrada, em cima a foto do Ministério Zero do Bolsonaro, do dia da posse, a foto dele com os ministros, e embaixo o Lula e os seus ministros. Cora, todo mundo está de terno preto. Não é só que só são pessoas brancas, isso e aquilo, não. Tinha gente com terno azul rei na posse do Lula. Não era só os vestidos que eram coloridos, era mesmo os homens. Tinha gente com aquele azul rei, que é um azul mais aberto, né? A quantidade de cor que tem na foto, eu não estou nem falando da subida da rampa do Planalto. Imagina. Essa subida foi apoteótica. Foi apoteótica. Foi apoteótica, foi comovente. Foi o que deveria ser. Né? A gente... É engraçado, a gente, quando vê uma coisa que deveria ser ou que está muito certa, a gente percebe como se fazia errado antes. Né? Qual é o sentido de subirem aqueles casais de antigamente? Aquele bando de homem de terno, né? Exatamente, que coisa ruim, que recado ruim, né? E que recado bonito que foi esse da festa, da celebração. E não é preciso ser petista para perceber isso, porque eu apanhei um tanto de bolsonaristas que não se conformam. Aliás, eles continuam achando que o general Heleno, porque o Brasil estaria sob GLO e o general Heleno é o verdadeiro presidente. Mas, enfim. Então, essas pessoas vieram com 4 pedras na mão diante da minha óbvia satisfação em ver esse espetáculo multicolorido e plural e diversificado da posse do Lula. Mas você vê um país subindo a rampa. É isso. Né? É isso. E olha, conforme nós tínhamos dito, a Paris, eu acho que deve ter ficado muito nervosa, mas você viu que a resistência subiu. A primeira cama. A vira-latinha do casal Lula-Janja. E uma coisa que mexeu comigo particularmente, eles podiam ter escolhido indígenas diversos para subir, né? Eu achei estupendo eles escolherem o Raoni. Eu também. Que legal ter sido... Eu quase desejei... Eu achei muito que coube, que fazia sentido ter sido uma mulher uma mulher negra, catadora, que trabalha essencialmente com reciclagem. Quer dizer, eu acho que tem um monte de simbologia na escolha da pessoa que botou a faixa. Mas eu te confesso, quando eu estava vendo ali toda aquela gente, eu estava torcendo pelo Raoni. Eu também. E nada contra a escolha que foi feita. Acho até que cabe mais nesse momento da história. A gente está vindo de um governo que odiava a mulher, né, Cora? Então acho que tem que ser uma mulher mesmo. Mas também odiava indígenas, também odiava tudo. Esse é o problema. Que não fosse espelho, né? Odiava tudo que não fosse espelho. Eu acho que um dos grandes emblemas da posse do Bolsonaro é a imagem dele no Rolls Royce, com aquele filho paranoico sentado atrás, com aquela mão na cintura, porque ele estava armado, olha o machão, porque se alguém fizer alguma coisa contra o pai dele... Quer dizer, você tem
200 seguranças profissionais de um lado, 200 seguranças profissionais do outro, mas é você, machãozinho de meia tigela, que vai proteger o seu pai sentado daquela forma canhestra na carona do Rolls Royce, que foi tão bizonho, foi tão tacanha, né? A posse do Bolsonaro teve um momento muito bonito, porém, que foi quando a Michelle falou. Você lembra disso? Porque Por ela a gente não ter falado sabia em quem era a linguagem de Michelle sinais. ainda, né? É. A gente olhava para a Michelle e tudo que a gente pensava, ó, que moça bonita, né? Tem um jeito bom essa moça e ligada aos surdos. A gente não sabia mesmo quem era a Michelle. Pois é. Não, então a simbologia daquilo era bonita, né? Aquela jovem mulher falando com surdos, sendo inclusiva. Enfim, aquilo eu disse, olha, está melhor do que eu imaginava. Isso não foi mal. Né, tolinha, né? Se ilude com cada coisa. Mas essa posse ontem foi espetacular. E eu vou te dizer uma coisa, hein? Eu estou pondo muita fé na Janja. Porque essa posse teve a assinatura dela. Essa posse foi a Janja. Uhum. E eu acho que a Janja tem mais poder do que a gente imagina nessa história. A Janja tem mais poder do que a gente imagina nessa história e ela tem um papel... ela é a quarta primeira-dama a ter educação superior, né? Apenas a quarta primeira-dama a ter educação superior. Antes foram Marcela Temer, Dona Ruth e Rosane Collor. E das quatro com educação superior, as únicas praticantes são Dona Ruth Cardoso, de quem o Fernando Henrique é viúvo, né? Ele já está no segundo casamento. E a Janja. A Janja é socióloga, Dona Ruth era antropóloga. Uma formação muito parecida das duas. Né? A Janja é socióloga, como o Fernando Henrique era sociólogo. Só que Dona Ruth não queria se meter com isso. Não, mas ela teve um trabalho muito importante no Comunidade Solidária. Ela trabalhou... Mas ela queria manter distância dos holofotes do poder. Sim. Enfim, ela não era... Ela era mais velha do que a Janja é, né? Me parece que... Talvez eu esteja até errado e a Janja tenha mais ou menos a idade que a Dona Ruth tinha. Mas... Cara, mas a Janja é protagonista. A Janja não é figurante. Não é. E eu acho o seguinte, que se fosse o Lula pelo Lula, eu não teria nenhuma esperança em relação a esse governo, porque seria mais do mesmo. E ninguém melhora com a idade, viu? As ideias se congelam, as ideias se sedimentam, especialmente uma pessoa com a história do Lula, que foi lá embaixo e voltou e reafirmando sempre as mesmas coisas e sem nunca reconhecer qualquer erro na sua trajetória, sempre achando que ele está super certo, e é assim mesmo. E, aliás, o tempo está aí para provar que o que quer que ele tenha feito está certo ou deu certo, mas a Janja é sangue novo. A Janja tem boas ideias, a Janja é uma pessoa ativista. Quem está próximo do Lula diz que o Lula está muito mais instruído a respeito de racismo, direito de mulheres, LGBTQIA+, quer dizer, tem uma coisa ali de... Essa temática das minorias e dos minorizados, né? Porque no caso de negros e mulheres não são minorias, são minorizados. Esses eram temas a respeito dos quais o Lula era impaciente e não está mais. Então, nesse sentido, ela modernizou a cabeça do Lula, trouxe
trouxe para o século XXI a cabeça do Lula, que estava precisando, né? A ideia de subir com um cachorrinho, as pessoas acham que eu sou 100% animal, eu sou ativista, mas olha, não é pequeno esse símbolo, não. É um cachorrinho vira-lata. Não acho que é pequeno, não. Sabe, o sinal que isso manda para as pessoas, o que isso vai melhorar a situação dos bichos, não é pouco. Depois, as pessoas que estavam ali, você tem alguma dúvida que foi ela que escolheu aquela composição? Não, ela coreografou tudo. E o festival de música, né? O Lollapalooza, foi ela também que. Não, e o Villa-Lobos, na hora da subida da rampa, enfim. Trenzinho Caipira. Estava tudo certo. É isso, foi um suco de Brasil. Tem mais, hein? E como Aquele o Trenzinho cardápio. Caipira é sofisticado e simples, né? Pois Como é. é brasileiro, como é brasileiro. Não, e o cardápio do jantar no Itamaraty também era uma. Se você puser o cardápio do jantar no Itamaraty ao lado do cardápio do baile da Ilha Fiscal, você tem a melhor lição de história que uma criança pode ter. Porque o cardápio. Vamos explicar. O cardápio da Ilha Fiscal estava todo escrito em francês. Começava com crème à la Richelieu. Depois ele tinha um Badejot. Depois ele tinha um Chartreuse de Perdrix à la Prairie. Ele tinha uma Longue Écarlate gelée à l'anglaise. E ele. Odeio língua. Por aí vai. Galantine à la Provence de Minas. Isso já foi um. Assim. À la Provence de Minas. A Provence de Minas. Assim, vamos fazer um aceno a Minas Gerais, porque logo em seguida vinha um veau à la siberienne. Depois tinha uma maionese à l'impériale. Depois tinha uma salada historique. Depois tinha um dinde au marron, que é um peru com castanha. Bom, né? Tudo isso elegantemente escrito em francês. O que foi o menu do jantar da posse ontem? Teve presenças especiais com alguns chefes famosos, como a Cátia Barbosa, por exemplo, que trouxe um bolinho de feijoada. Depois teve casquinha de castanha com farofa de licuri, da Nara Amaral. Depois, a Casa de Manhã trouxe acarajé. Depois, a Ieda de Matos trouxe um pudim de tabuleiro de tapioca. A Bela Gil trouxe um gin tônica com flor de clitória. Eu nunca nem ouvi falar nessa flor, mas... Deve ser gostoso. Mas deve dar uma aromatizada, uma coisa assim. Olha aqui. Aí teve uma coisa com o nome em tupi, provavelmente. Eu não sei em que língua está. É uma língua indígena, mas é uma mojica de mandioca com peixe. Tem que ser traduzido do lado. Depois teve churros de tapioca com vatapá, arroz carreteiro, teve bolinho de piracuí, saladinha de bacalhau, ratatouille, teve torrada com creme de queijo, crispe de carne de sol, pastel de carne seca acebolada. Aí, nas ilhas, você teve polenta com ragu de rabada e agrião, frango ao molho de coco, moqueca de robalo com farofa de castanha do Pará, macarrão gravatinha ao molho de tomate com machixe salteado, abobrinha e ora pronobis, e sobremesa brigadeiro, mousse de cupuaçu, flor de coco e doces do Carmo do Rio Claro. Isso não é bacana? Claro que é. Pronto, era isso. Então, eu acho que esse cardápio ele representa muito o que foi essa posse, o grau de brasilidade que teve essa posse e o sentido de inclusão que ela teve também. E eu acho que... E você tem razão quando você fala, tem... Enfim, é um pouco aquilo que a gente estava falando.
é principalmente pelo contraste de isso acontecer imediatamente após um governo que, na verdade, recusava a brasilidade, né? Pois é. Falava muito em pátria, em símbolos nacionais, tudo mais, mas só podia um tipo de família, só podia um tipo de gente, só podia um tipo de pensamento, só podia e nenhuma empatia com aquelas pessoas para quem a vida está difícil. Isso é uma coisa que me toca sempre a respeito do Lula, porque, Cora, nós temos idade o suficiente para lembrarmos de como era o Brasil quando havia miséria e para lembrarmos de quando deixou de haver miséria. É óbvio que o país nunca foi um país rico, sempre foi um país que tinha desigualdade, mas houve um tempo em que tem uma coisa. Tem uma coisa na pessoa que parou de se alimentar, que a textura da pele muda, que o olhar muda. É um olhar. Eu não quero que com essa coisa do olhar eu esteja parecendo fazer poesia, não. O olho fica mais opaco, como se estivesse menos molhado. Tem uma coisa ali mais que eu não sei exatamente descrever, mas a pessoa que não está se alimentando, ela muda. Tudo muda na aparência física. A gente tinha deixado de ver isso no Brasil. E a gente passou a voltar a ver gente num estado de pobreza que a gente não via há muito tempo. Com certeza. E o fato de que o Lula chora um choro absolutamente sincero e honesto, porque isso existe. É claro que isso está relacionado com o fato de que fome foi algo que existiu na vida dele, né, quando ele era criança. Ele tem a experiência de ter vivido numa família em que a mãe não tinha comida para dar para todos os filhos. É claro que isso influi ali na emoção, mas é tão importante esse tipo de empatia. Olha, eu não quero, talvez algumas pessoas que estejam nos ouvindo aqui estejam com a impressão de que nós somos petistas deslumbrados com o fato de que pai Lula está no governo, tudo mais. Gente, eu sou liberal. Lula não fará o governo que eu considero o governo ideal de forma alguma. E eu sou um pouco mais liberal ainda do que ele, só para vocês saberem. Eu acho que você tem menos simpatia à esquerda do que eu. Não sei se eu diria que você é mais liberal do que eu, mas eu sou bastante liberal. Não estou querendo competir, não, mas eu tenho uma simpatia à esquerda que talvez com a esquerda que a Cora talvez não tenha. Você tem uma paciência com a esquerda que eu não tenho, é isso? Eu fui de movimento estudantil de esquerda na faculdade e tem aquela coisa de... Eu não sou... Isso é uma característica de temperamento pessoal. Eu sou um ex-fumante, faz quase 20 anos que eu não fumo. Mas eu nunca me tornei aquele ex-fumante que não consegue ver um cigarro aceso.
Pelo contrário, eu gosto do cheiro, tal, eu sinto uma nostalgia de como era o fumar, tudo mais. E com a esquerda é a mesma coisa. Eu não sou mais, mas eu tive lá, eu sei como é que pensa, eu acho simpático, é aquela coisa do que da se nostalgia. alimentam, do que dormem. E é um jeito de pensar, e é uma maneira de discutir um determinado tipo de paixão. Eu tenho uma certa simpatia pela coisa, mas é uma coisa de uma certa nostalgia da juventude, por assim dizer. Agora, não é mais quem eu sou. Isso tudo posto, o país é esse, e fome é um troço com o qual é claro que tem que ser a prioridade zero. É claro que tem. Olha, não, o que não é possível é uma pessoa como Bolsonaro dizer que não existe fome no Brasil e que quem quiser tem o Auxílio Brasil. O cara sequer consegue imaginar que tem gente sem acesso a banco, sem acesso ao telefone celular, que não consegue receber, mesmo as pessoas com acesso não conseguem. E a pessoa mais destituída de qualquer espécie de empatia que eu já vi na vida pública. É isso. É isso. Sabe? Aliás, que felizmente já vi em qualquer lugar, porque eu também não conheci nenhuma pessoa assim na vida particular. Mas me espanta que tenha conseguido se eleger sequer para vereador, porque a marca dos políticos é saber demonstrar empatia, ou pelo menos fingir empatia. No caso do Lula, a empatia é muito sincera. O que o Lula, é de verdade, é um exatamente. cara muito, muito cheio de empatia. Ele sabe se botar no lugar do outro. Tem outros defeitos, tem defeitos graves, mas a falta de empatia não é um deles. O Lula gosta de gente, o Lula sinceramente se comove com as pessoas. E eu acho que a gente estava precisando desse choque de empatia. Sim, muito. Olha aqui, a gente estava precisando desse choque de Brasil. É isso mesmo, é isso mesmo. Que é a mesma coisa, né, Cora? Que o Brasil que o Lula, que a posse do Lula celebrou, é o Brasil que é da diferença, das diversas diferenças que existem. É a coisa de ter muitas cores, é a coisa de ter muitos tipos de ser gente. E talvez, eu acho que a gente já chegou, porque tanto eu quanto você já falamos mais ou menos a mesma coisa o tempo todo, mas em essência o grande contraste que existe, fora a perversidade, que era uma coisa um traço muito forte do bolsonarismo, do Bolsonaro e do bolsonarismo, era aquela coisa de só tolerar um jeito de ser pessoa, né? Um jeito de ser gente. E a gente por sermos uma gente do primeiro mundo, eu aqui com meus delírios de grandeza, mas por sermos uma gente do novo mundo, a gente é uma terra que, fora os indígenas, todo mundo veio de fora. E todo mundo aqui se misturou. Você, asquenazita, eu sou principalmente uma mistura de português com italiano, um bando de outras coisas. Se a gente puser uma terceira pessoa aqui, vai ser uma terceira coisa. Se a gente puser uma quarta pessoa aqui, vai ser uma quarta coisa. Nós somos muito diversos, e é por isso que a paleta de cores de pele de brasileiro deve ser uma das palhetas mais diversas que existe dentre as culturas humanas. Poucos povos têm tantos tons de pele diferentes, justamente por sermos essa coisa de um país de imigrante. Por isso que custa tanto um passaporte brasileiro. Claro, nos meios da contravenção e tal. Porque qualquer rosto pode ser um rosto brasileiro. Não existe um rosto brasileiro típico. O Kim Jong-un, o irmão do Kim Jong-un, não estava com passaporte brasileiro?
para entrar na Disney? Não lembro, mas não duvido. Foi. Claro, claro, porque pode. E aquilo ali foi uma celebração em todos os níveis. Foi uma celebração de cores. Foi uma celebração da diversidade. Olha aqui. De mostrar que há muitos jeitos diferentes de você ser brasileiro, é tudo brasileiro. A simbologia é uma coisa importantíssima. A gente se esquece de como é importante isso. O Bolsonaro tentou acabar com qualquer simbologia ligada à presidência, ao que ele deveria representar. Aí você vai dizer, simbologia é marketing. Sim, simbologia é marketing, claro. Marketing e simbologia são duas coisas muito ligadas. São mensagens que você passa através de símbolos, de sinais. Agora, há uma liturgia do cargo da presidência que o Bolsonaro destruiu, e eu espero que o Lula recompõe, e parece que vai reconstruir. Mas ele sempre foi muito atento a isso, ele foi sempre muito responsável com o portar-se como presidente. E como é importante isso, porque você vê ali o presidente cercado de Brasil. Não é o presidente fazendo sinal de arminha. O que é o sinal de arminha? Vamos passar fogo nos inimigos. Então, um cara que na presidência vê inimigos já está errado. Quer dizer, eu não vou dizer que o Lula não tivesse esse traço, nós e eles. Sempre houve o nós e eles. Agora, o Bolsonaro levou isso a um extremo de guerra civil. Nós estivemos a um passo da guerra civil. E você estava falando do Rolls Royce. O Lula pôs um dos maiores símbolos do tucanato do lado dele do Rolls Royce presidencial. Exatamente. Quer dizer, aquela coisa do Brasil, PSDB versus PT, PT versus PSDB, o único tucano que foi 2 vezes candidato à presidência da República pelo PSDB, além do Fernando Henrique, é o Geraldo Alckmin. O cara... Não foi a primeira vez que o Lula fez isso. O José de Alencar também estava ao lado dele no Rolls Royce presidencial, mas não faz isso menor. O Lula... Você estava falando de marketing. O ato de ser presidente da República é um ritual. Você, todo o tempo... O que a gente, quando a gente fala de liturgia do cargo, o que a gente está falando o tempo todo é, entre aspas, de marketing, entre aspas, de propaganda. É ter a ciência, ter a consciência de que quando você está exercendo o papel de presidente da República, você está o tempo todo transmitindo mensagens. Então, estar preocupado com que mensagem que você está transmitindo faz parte da função de ser presidente da República. Exatamente. Então, quando ele, por exemplo, vai lá, ele e a Janja saltam do carro, vão para o Rolls Royce, Janja sobe, aí o Lula vai para o carro de trás, chama o Alckmin e a dona Lu, ele está dizendo quem está subindo a rampa do Palácio do Planalto não é o Lula que foi eleito presidente da República, mas é a chapa Lula-Alckmin que foi eleita para o comando do país. E o Alckmin vai ter um ministério importante, que é o Ministério da ele, em todos Indústria os momentos, do Comércio Exterior. E ele, em todos os momentos, ele mencionou o Alckmin, chamou, fez referência a Dona Lu, enfim. Olha, eu vou te dizer, eu me senti muito representada por essa posse. Eu não sei se eu vou me sentir representada por esse governo. São coisas completamente diferentes. Mas essa vai ser um governo com o qual a gente vai discordar. Claro. O que é como democracia funciona. A gente não concorda com todas as políticas dos governos. Agora, eu, pelo menos, eu possivelmente vou discordar de muita coisa da política econômica. E não tudo, tá? Eu tenho a impressão que eu vou gostar do Haddad como ministro da Fazenda.
Eu tenho muito boa impressão do Haddad no geral. Tenho certeza de que não vou gostar da política industrial, mas é realmente uma questão ideológica. Eu compreendo o mundo de uma forma muito distinta da que os desenvolvimentistas como mercadantes compreendem. Mas aí é da natureza do jogo, são visões diferentes de mundo e competem numa democracia, e foi o Lula que foi eleito. Eu tenho a impressão de que vai haver um bom Ministério da Educação, atento com a coisa que mais me angustia, que é a educação base. Acho que fome vai acabar razoavelmente rápido, porque eles vão botar o Bolsa Família de pé de novo, e eles já sabem fazer, que é uma coisa que demorou para o PT entender como que faz. Eles insistiram muito no programa Fome Zero no início, que fracassou, até sacarem a coisa do Bolsa Família e botar. Agora já sabe, já tem esse conhecimento. Agora, Cora, sabe, Marina Silva vai ser ministra do Meio Ambiente, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Entendeu? No momento que precisar de qualquer vacina, que depender apenas do Estado brasileiro comprar, vai ter a urgência necessária na compra. Sabe? Escuta, é um governo de gente, seres humanos. Pronto. O governo Bolsonaro foi o governo mais meritocrático que eu já vi. Mas meritocrático num avesso bizarro. Porque era assim, quem é que mais odeia esse assunto? Quem é que mais odeia meio ambiente? Salles. Ótimo, então Salles é o ministro do meio ambiente. Quem é que mais odeia educação? Vai entrar, opa, já temos nosso ministro. Então, é meritocrático, você não pode dizer que não seja, mas é uma pirâmide de cabeça para baixo. É curioso que o governo Lula e principalmente o governo Dilma não tem um bom histórico de política ambiental. Em que momento que o governo Lula começou a desandar com o seu histórico de política ambiental? Justamente no momento em que começou a crescer o atrito, porque aí eles tinham aquela coisa que é a cabeça desenvolvimentista, né? Não, precisa de energia, então entre fazer uma hidrelétrica na Amazônia e preservar um determinado ecossistema, tem uma hora ali que a cabeça, um determinado tipo de cabeça desenvolvimentista, porque cabeças desenvolvimentistas modernas não pensam dessa forma, mas aquela cabeça mais antiga, não, a gente precisa de energia, precisa ir para frente, precisa... não tem a sacada do como é que a gente faz sem afetar. E foi um momento que teve muito atrito, e desse muito atrito a Marina terminou demitida. Aí ela saiu do PT, foi fazer a rede e tudo mais. Quer dizer, quem está assumindo o meio ambiente é justamente a pessoa que teve o melhor histórico de política ambiental da história recente da República. E que deveria ter ficado no meio ambiente. Porque Belo Monte foi um dos massacres da história brasileira. E uma usina inútil. A Dilma está em dias de canonização, mas ela cometeu Belo Monte e as pessoas estão esquecendo disso com uma rapidez. Começou no governo Lula isso, tá? Foi a Dilma que executou de fato a obra, mas começou no governo Lula. Ela era a ministra, Dilma. Primeiro das Minas e Energia, depois da Casa Civil. Quer dizer, a Dilma está diretamente ligada a Belo Monte, mas o presidente era o Lula quando a coisa começou. Mas eu não acho daquelas coisas de que o Lula está mais educado, assim como tem toda essa questão de temos um problema de machismo, de racismo, de homofobia, de transfobia que precisam ser encarados no Brasil. Nós temos essa questão ambiental. O Lula, me parece, também já está muito claro para ele que o grande soft power brasileiro, a maneira fácil de
o Brasil ser bem percebido no mundo é trata bem a floresta. Sabe a mensagem do Tom Jobim? O Tom que passou a metade final da carreira dele fazendo música para bicho brasileiro, para mato brasileiro, para pedra brasileira, para tipo aquele encantamento do Tom mais com a Mata Atlântica do que porque é a nossa, né, aqui do Sudeste. Era do quintal. Exatamente. Eu acho que essa cabeça ambientalista hoje está implantada, não estava, hoje está implantada dentro do governo do PT. E olha, e sabe de uma coisa? Os antigos acreditavam que os comandantes, os chefes, têm ou não têm sorte. E os que não tinham sorte eram jogados do alto do penhasco, eram trucidados. O Lula tem muita sorte. O Lula tem muita sorte. Independentemente de qualquer coisa, é uma coisa ridícula a gente dizer isso. Quer dizer, nós somos pessoas supostamente civilizadas que acreditam na ciência e tal. Mas você vem com chuva, de repente, no dia da posse do cara, até o sol abre, hoje está um dia lindo. São coisas pequenas, mas você diz, cara, o cara é sortudo. O Bolsonaro é tão azarado, além das várias coisas das suas várias qualidades negativas, ele ainda é azarado, ele não tem sorte. A primeira coisa que aconteceu no governo Bolsonaro foi aquele derrame de óleo nas praias do Nordeste. Mal tinha começado o governo, as praias estavam imundas. Sabe, eu não creio em brujas, pero que las hay, ou não há, né? Mas faz parte da narrativa, faz parte. E eu prefiro estar ao lado de alguém que tem sorte do que ao lado de alguém que não tem. Não é assim que eu vou escolher os meus governantes, evidentemente, mas eu acho que me dá um alívio profundo ter o Lula em vez do Bolsonaro. Pronto. E qualquer pequeno sinal que o universo me envie em relação a isso, eu vou dizer sim para o universo. Vou dizer, é isso aí, universo. Valeu o sol. Muito bem, universo. Toca o barco. Agora. Eu acho muito engraçado. Desculpa, eu estava interrompendo o seu raciocínio. Você ia dizer alguma coisa mais? Não, bebê, pode. É basicamente isso. Eu acredito em superstição e em sinais do universo quando me é conveniente acreditar e quando não dá muito trabalho, sabe? Eu entendo perfeitamente. É uma coisa engraçada que outro dia eu estava no Twitter e me queixando de mercadante no BN10, essas coisas e tal. E veio um cara... De vez em quando me deparo com essas pessoas, né? Que mandam... faz o L. Não votou no Lula, agora aguenta. E o engraçado dessas pessoas é que não entenderam. Não entenderam que, primeiro, não vou fazer L nenhum, mas, segundo e fundamentalmente, eu vou ter um cacetão de críticas a fazer a esse governo. Eu estou muito satisfeito que o Lula tenha sido eleito. Como eu estaria muito satisfeito se Simone Tebet tivesse sido eleita, e eu estaria satisfeito até se Ciro Gomes tivesse sido eleito, embora o Ciro tenha uma cabeça diametralmente oposta à minha, a respeito de várias questões. Mas o problema é Bolsonaro saiu. Bolsonaro saiu. O ar está mais respirável. É claro. É impressionante. Claro. Então, não vou fazer L nenhum, vou fazer as críticas que eu achar que eu tiver que fazer a respeito desse governo, mas temos um governo democrático que entende o que o Brasil é, que é empático com o sofrimento humano, e isso é da água para o vinho. Isso muda tudo.
vai Aliás, cuidar da Amazônia, que precisa tanto ser cuidada, enfim. tem até uma coisa que... Você acompanhou a treta da caneta? Eu ouvi o discurso da caneta, eu não acompanhei a treta da caneta. Então, a A gente caneta, está falando da caneta piauiense. a caneta piauiense, quando o Lula assinou o termo de posse, ele rompeu o protocolo para contar a história da caneta que tinha em mãos. Disse que ganhou aquela caneta em 1989 de um sujeito no Piauí, dizendo que era para ele assinar a posse. Não ganhou aquele ano, não assinou a posse, não ganhou na eleição seguinte. Quando ele foi tomar posse, ele esqueceu a caneta, assinou com a caneta. Isso, aliás, é muito curioso, hein? Mostra Do as Hans Tebet, dinastias. pai da Simone. Né? Exatamente. As nossas dinastias perpétuas do poder. É. Assinou com a caneta do Rames Tebet. Depois esqueceu de novo, assinou com não sei que caneta, e aí se lembrou dessa caneta do piauiense, papapá. É uma linda história, mas não é a mesma caneta. Porque a Folha, inclusive, achou o cidadão no Piauí que deu a caneta para o Lula, estava comovidíssimo com o gesto do Lula de assinar com a caneta. Só que tem especialista em tudo na internet. E apareceu um especialista em caneta para dizer, essa caneta foi lançada em 2002. A caneta é uma Montblanc Fitzgerald, que não podia ter sido dada ao Lula em 1989, porque ela foi lançada em 2002. Então, temos aí também um suco de Lula, porque o Lula é um sensacional contador de causa. Como sensacional contador de causa, todo contador de causa, ele não se atém muito à verdade. Ele pega um fiapo de uma história, uma ponta da realidade, e ele tece uma história em cima disso. E o Lula, de fato, ganhou uma caneta de um cidadão do Piauí. A Folha entrevistou esse cidadão. Depois ele ganhou uma caneta do Rames Tebet. Em 2010, já se falava nessa caneta do Piauí que havia sido esquecida. Mas não foi essa caneta. É evidente que o Lula confundiu as canetas ali, ganhou essa caneta em 2002 ou 2003, ficou lá, aí se lembrou que era a caneta do Piauí, teceu uma história em cima. E é evidente que os bolsonaristas estão todos histéricos, dizendo que esse homem mente até dormindo, que é incapaz de dizer uma verdade, etc. Eu achei curiosa a história. Achei muito a cara do Lula. Achei o típico caos. E vou te dizer uma coisa, achei muito simpática a história toda, porque é uma mentira inócua, não quer dizer nada, é um É uma caos. alegoria. É uma alegoria. Exatamente. É uma metáfora, de novo, um símbolo daquilo, de um presente que ele ganhou de alguém, não terá sido daquele cara do Piauí, mas ele se lembra daquele cara do Piauí, e ele está trazendo essa caneta antiga para assinar uma posse moderna e nova e contemporânea. E é isso. E se a gente não pudesse alegrar com os símbolos, e se a gente tiver que levar tudo na letra da lei, a gente está frito, sabe? Eu acho que não dá nem para dizer que ele mentiu, ele talvez tenha confundido. Exatamente, foi. Não, é o típico caos. O caos não tem compromisso com a realidade. Ele queria contar uma história e o Guimarães Rosa aprovaria. É isso, com toda certeza. A gente tem problemas mais graves de governantes para se preocupar, né? Política pública mal feita na qual se insiste, corrupção. Exatamente. A gente se preocupa com essas coisas, não com... Cora, tem um livro aí atrás de você? Da nossa grande amiga Andréia Pachá, olha aqui. A Vida Não É Justa. Andréia Pachá. É a edição comemorativa dos 10 anos desse livro. O livro, como o Pedro já falou, é A Vida Não É Justa. Andréia Pachá foi, durante 30 anos, juíza de vara de família. Então, a Andréia teve, num determinado momento, a ideia de trazer as histórias da vara de família na forma de crônicas.
de contar, às vezes, grandes tragédias, às vezes bobagens, às vezes injustiças da vida, porque a vida não é justa, como diz o título do livro. É uma delícia de leitura. São crônicas pequenas, são exemplos de vida, coisa que a gente tem que tomar muito cuidado na vida da gente também, porque muitas dessas crônicas têm um caráter quase didático, tipo, cuidado com isso. Então, duas companheiras que vivem juntas não fazem testamento e, de repente, uma morre e a outra fica na rua porque aquela união não foi reconhecida. Coisas assim, desse tipo, bem complicadas. E você pensa o tempo todo, se eu tivesse na pele da Andréia, qual é a decisão que eu tomava aqui? Como é difícil a gente julgar a vida dos outros, como é difícil se pôr no sapato dos outros. É uma leitura bárbara. Depois disso, a Andréia escreveu vários outros livros, mas esse aqui continua sendo muito querido meu. Foi aqui que eu descobri a Andréia, nesse livro, há uns 10 anos, provavelmente, porque eu antes não tinha prestado a devida atenção a Andréia Pachá. E depois, quando esse livro saiu, eu digo, meu Deus, essa pessoa é adorável. E eu tenho tanta sorte que ela é minha amiga hoje, pronto. Vou até me vangloriar disso. Nossa amiga. E olha, eu não elogio os amigos só por elogiar, não. Ela tem, a gente falou o programa todo sobre maneiras diferentes de ser gente, sobre a importância de empatia. E esse livro é o tempo todo sobre a importância da empatia e maneiras diferentes de ser gente, né? Exatamente isso. E como vara de família é difícil, meu Deus do céu. Eu nunca tinha tendo passado por 2 separações, a minha experiência com vara de família não é pequena para um ser humano não advogado, não juiz, né? E eu fico pensando, esse livro me deixou muito pensando sobre a dificuldade imensa que é esse trabalho se você decide fazê-lo a sério. Essa coisa de ser juiz de família a responsabilidade de decidir o destino de várias pessoas, às vezes, numa só coisa. E naquelas situações que quem está errado? O que a lei diz? E às vezes a lei aponta para o lado. Que coisa difícil. Eu não conseguiria dormir se fosse juíza de família. E é muito bem escrito, né? Como ela escreve maravilhosamente bem. Muito. É um grande livro, não é à toa que ele chegou aos 10 anos, teve várias edições, e a editora fez essa linda edição comemorativa de 10 anos. Tem, inclusive, novas crônicas que já aconteceram no período da pandemia. Agora, Andréia, infelizmente, para nós que gostávamos das histórias, mas felizmente para ela não é mais juíza de família, agora ela é desembargadora. Desembargadora. Pois é. Mas ela sempre tem ótimas histórias. Ela sempre tem ótimas histórias. Cora, nos vemos na quinta-feira? Sim, senhor. Então, feliz ano novo. Feliz ano novo, Pedrinho. Feliz ano novo, ouvinte.